de radiodifusão, Rua Washington Luiz 32, Sala 405, Centro, Vitória da Conquista, Bahia. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Atenção, este programa é uma produção independente e todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Joelísio Fraga, estamos ao vivo na Melodia FM 87.9 e também pelo Instagram @Joelísio_Fraga. Aqui damos voz a histórias que impactam, acolhem e transformam. Hoje eu tenho o privilégio de receber Paola Pires, farmacêutica, que também vive um papel muito especial, o de cuidadora da sua mãe, que também é diagnosticada com mieloma múltiplo. Vamos conversar sobre o cruzamento entre a ciência e o afeto, sobre como é lidar com o tratamento, os medicamentos e o cuidado diário. Tudo isso a partir da vivência de quem é filha, cuidadora e profissional da saúde. Paola, minha querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Fique muito à vontade. Eu que agradeço muito por estar aqui nesse momento, né, e poder falar um pouquinho da história de minha mãe. É muito gratificante, porque a gente que vive, né, esse momento, a gente entende todos os outros que também vivem essas histórias. Quem é Paola? Então, Paola é mãe de Beatriz, esposa de Jorge, filha de Josefina, farmacêutica. Ano que vem eu faço 20 anos de formada, né? Tenho uma trajetória bem bacana, assim, já há algum tempo. Quando eu me formei em 2006, eu comecei trabalhando com drogarias, né? Onde eu atuei por 14 anos, mais ou menos. E em 2020, quando o Covid estourou, eu já não estava mais trabalhando em drogaria, comecei a trabalhar com a distribuidora de produtos médicos hospitalares. Então, eu atendia o público que estava acometido pelo Covid, com testes, fornecimento de materiais, né? Tanto aqui na Bahia quanto em todo o Brasil. E em 2023, né, o Covid ele já não estava mais tão expressivo, a distribuidora se fechou e eu fui trabalhar em hospital. Então, eu já trabalhei em algumas áreas, né, farmacêuticas. O hospital também foi uma delas, eu fazia plantão noturno, trabalhava 12/36, ia noite sim, noite não. E acabei descobrindo que em 2024, né, minha mãe estava com um problema de saúde e eu já não conseguia mais dar conta de trabalhar, né, esse tempo todo, né, e deixar minha mãe desassistida. Então, eu saí do hospital, mas, ao mesmo tempo, eu estava fazendo uma pós-graduação em farmácia estética e eu finalizei minha pós-graduação em farmácia estética para trabalhar com harmonização facial e corporal. Você me respondeu em 2 perguntas. Eu ia te perguntar em que momento da sua vida profissional surgiu o diagnóstico de sua mãe, né? Pois é, minha mãe, ela tem outras comorbidades, Sim. né? Então, assim, é importante a gente frisar
que às vezes o paciente, ele tem outras comorbidades e descobre o mieloma, e às vezes ele descobre o mieloma sem ter outras comorbidades. Sim. É um pouco mais fácil o diagnóstico. Por quê? Porque as outras comorbidades de minha mãe, que são artrite reumatoide, artrose, osteoporose, elas têm como diagnóstico principal a dor intensa, né? Então, quando ela me relatou que ela estava com uma dor muito intensa, eu achei que era algo das comorbidades que ela já tinha, né? E aí depois a gente descobriu que estava relacionado, né, com outra doença. Como foi conciliar, Paula, o papel de farmacêutica com o de cuidadora? Então, como eu disse, em 2024 eu terminei minha pós, né, em farmácia estética. Eu ia montar meu consultório, né, para trabalhar com harmonização facial e corporal, mas eu me vi numa situação em que eu não tinha tempo mais para isso. Então, eu tive que deixar a profissão e ficar exclusivamente tomando conta de minha mãe, dos negócios dela e da minha família. Então, eu tinha naquele momento 2 casas para tomar conta, né? A minha, né, eu, meu esposo e minha filha, e minha mãe morava sozinha, né, há algum tempo. E aí eu vi a necessidade de deixar a profissão para tomar conta dela e deles. Sim. Também. Você acredita que sua formação ajudou a entender melhor o tratamento do mieloma múltiplo? Nossa, muito, muito mesmo. Porque como minha mãe tinha outras comorbidades que causavam dor, isso acontece com outros pacientes também. Qual que é a primeira escolha da gente? Ortopedista, sim, reumatologista, outras especialidades que não têm a ver com hematologia, sim, né? Então, o conhecimento na área da saúde me fez buscar mais. Minha mãe, ela é atendida por doutora Fernanda Salles, que é uma reumatologista, né, excelente aqui em Vitória da Conquista. E ela sabiamente, junto comigo, né, ao verificar que após repetirmos exames, né, para verificar como que estava a saúde de minha mãe reumatológica, a gente percebeu que não tinha nada diferente do que já existia. A dor, ela existe no processo de comorbidades de minha mãe e ela é controlada, né, digamos assim. Ela não consegue ficar sem dor. Então, minha mãe, ela toma, por exemplo, dipirona de horário. Ela não usa dipirona sem dor. Sim. Ela usa dipirona porque ela está com dor o tempo todo. Então, o conhecimento na área de saúde e com a doutora Fernanda também fez com que a gente suspeitasse de outras coisas, né? Pegamos os exames de sangue, verificamos que estavam alterados e ela falou assim, ó, eu vou te encaminhar para um hematologista para a gente descartar a possibilidade de um mieloma. Ela foi muito sábia, assim, desde o início, a doutora Fernanda, ela foi, assim, excelente. E a questão do conhecimento também como farmacêutica, de exames diagnósticos, então, assim, esse conhecimento me ajudou bastante. É importante salientar de que um diagnóstico cedo, um diagnóstico precoce vai fazer toda uma diferença. Então, essa é uma bandeira, Paula, que eu sempre levo, sempre divulgo, tento divulgar, que as pessoas deviam se investigar mais, que o corpo avisa, né? Então, a sua mãe teve um diagnóstico cedo? Uhum. Ou não? Teve, né? O que acontece? Como a gente foi na reumatologista e a gente pegou, por exemplo, a gente pegou o exame de sangue dela e verificou que ela estava com anemia crônica, né? Anemia, tá. A anemia pode ser proveniente de diversos problemas, né? Mas aí a gente foi mais a fundo, aí a gente foi ver a questão das proteínas, né? A proteinúria no exame. Função renal alterada, né? Eletroforese de proteínas com pico monoclonal de células cancerígenas. Então, assim, isso fez com que a gente tivesse, né, uma direção, um norte, para que esse diagnóstico ele fosse mais cedo. Tanto é que quando a gente foi para a doutora Daniele, que é a hematologista dela, a doutora Daniele Pedreira, ela pediu para repetir os exames e acrescentou o mielograma. Esse mielograma, ele foi inconclusivo, né? Existiam 2 possibilidades, fazer o mielograma ou fazer a biópsia.
Só que minha mãe não tinha indicação de biópsia, porque como ela tem artrose muito avançada, ela tem a possibilidade de quebrar ossos sem cair, né? Então, os ossos dela é como se eles esfarelassem, né? Então, assim, se a gente fosse fazer uma coleta, uma punção na bacia, ela podia quebrar a bacia. Então, não foi possível fazer a biópsia. Então, a gente fez o mielograma. O mielograma, ele não foi totalmente conclusivo, porque a quantidade de plasmócitos que existia no resultado do exame não eram suficientes para dizer essa paciente tem ou não mieloma. Mas, doutora Daniele, sabiamente, junto comigo, né, a gente tomou essa decisão, resolveu tratá-la como se tivesse com um problema, né? Por quê? Porque ela não podia, naquele momento, pecar por falta. Entendi. Né? Então, assim, era como se ela tivesse me dizendo que minha mãe estava no estágio inicial da doença, ou que talvez ela tivesse só com uma gamopatia, mas que era melhor tratar como se estivesse com mieloma. Mais seguro. Mais seguro. Entendi. Como é que foi lidar com esse diagnóstico? Então, eu já tratei, né, de mais 2 familiares com câncer. Meu pai, ele teve câncer de pulmão e ele veio a falecer em 2009 com 73 anos. Ele fumou muito e aí ele teve esse câncer de pulmão, eu tratei dele. Teve uma tia, irmã de minha mãe, que teve câncer de mama. Eu também tratei dela, acompanhei de perto, indo nas consultas, na quimioterapia. Mas eu confesso que mãe é diferente. Né? Mãe é um ser sagrado. Mãe é tudo na nossa vida. Né? Então, assim, para mim foi muito difícil, principalmente porque o conhecimento gera sofrimento. Se eu não tivesse conhecimento do que estava acontecendo, talvez o sofrimento fosse um pouco menor. A gente estava falando sobre isso antes, né? Sim, de começar. E a gente até comentou que é até válido, porque você sabe os caminhos que segue, tendo conhecimento da situação. Tem, né? Os prós e os contras. Tem os prós e os contras, né? Uhum. Porque às vezes o que acontece com o mieloma quando um paciente é diagnosticado? Ele falou, o que é isso? O que vai acontecer? Né? Eu acredito que aquelas interrogações faz sofrer também. Sim, claro, porque é uma doença invisível. Sim. Né? É uma doença que é no sangue, você não tem assim, um local. Né? Se você tem um câncer no pulmão, você sabe que ele está no pulmão. Se você tem um câncer no intestino, você sabe que está no intestino, mas é no sangue. Então, você vai abaixar a imunidade em determinados momentos, né? Que aconteceu com ela também. Ela teve alguns internamentos e tudo. E o câncer, infelizmente, quando um paciente é diagnosticado, adoece todo mundo, adoece a família. Tudo. Como é que foi seu emocional? Então, eu confesso que eu faço tratamento, né, psiquiátrico. Por conta disso também? E psicológico. Na verdade, eu já fazia, porque eu tenho um probleminha de insônia já crônico. Então, eu já fazia acompanhamento com psiquiatra, mas nesse momento eu tive que intensificar esse tratamento, porque é muito importante que a nossa saúde mental ela esteja em dia. É fundamental. Para que a saúde como um todo esteja bem, né? Eu costumo dizer que saúde não é só falta de doença. Né? A saúde, ela tem que ser completa. Bem-estar físico, emocional, né? Então, assim, eu faço acompanhamento com o Dr. Ciro, que é o meu psiquiatra. Uso medicamentos, né, para ansiedade, né? Em alguns momentos a gente também fica um pouco triste. Então, a gente tem que tomar alguns medicamentos, tem que se cuidar e faço terapia. Se todo mundo bem soubesse, todo mundo deveria fazer terapia. Porque terapia é algo que não é só para quando a gente está com problema, né? Claro que no meu caso é porque eu estou com algum problema. Mas a gente faz terapia para a gente se sentir bem, se sentir melhor. Você tá com os melhores médicos. Doutor Ciro é perfeito, né? Doutor Ciro, nós já fizemos até uma live com ele. Sim, né? Ele é um excelente psiquiatra, me ajuda muito. É muito gente boa. Qual foi o seu maior desafio, né, que você enfrentou como cuidadora? Então, meu maior desafio hoje em dia, eu falo que é ser filha única. Né? Então, assim, quando você é filho único, o cuidado e a responsabilidade são muito grandes, ficam em torno de você, né? A família cobra, a família exige, a família pergunta, questiona, né? É como se eles quisessem te direcionar, né? Então, a minha maior dificuldade hoje em dia é ter que estar dando esse feedback para muitas pessoas que às vezes só são curiosos, né? Eu acho que o que a gente precisa muito nesse momento é de empatia,
E não são todas as pessoas que têm empatia. Verdade. Né? Então, às vezes, é só uma curiosidade, não é uma preocupação. Quando eu fui diagnosticado, tive como opção ficar sozinho. Sim. Né? Aí muitas pessoas falam, isso é egoísmo, não sei o quê, mas não é. Foi uma questão é uma opção que eu tive, Sim. que eu fiz para proteger a minha família. Sim. Que são dramáticos, Sim. e a gente sabe que nesse processo a família adoece também, Sim. né? Sim. E aí eu fiz tudo sozinho. Fui para Belo Horizonte, meus transplantes, fiz tudo sozinho, graças a Deus, para proteger a família. Mas, infelizmente, hoje a gente se depara com pacientes que às vezes está até bem, Sim. mas a família está doente. Sim. Sabe? E aí acaba passando para o paciente Sim. algo que ele não precisa. Isso, né? Por isso que a gente às vezes fala assim, você também precisa de um psicólogo, Sim, precisa claro. de uma terapia, Sim. porque não é fácil cuidar. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente, eu não sei se posso falar aqui que sua mãe não se sabe ou não. Então, minha mãe, no início, eu preservei muito ela, sabe, Joelísio? O fato de conhecer e entender o que estava se passando fez com que eu protegesse minha mãe e cuidasse dela como se ela estivesse fazendo um tratamento, digamos, preventivo. Esse termo nem existe, Sim. né? Ela costumava dizer, hoje ela não faz mais isso, mas ela costumava dizer que ela fazia um tratamento preventivo para o câncer, né? Mas, na verdade, a gente fez um tratamento de escolha Sim. para o câncer, né? Como não tinha 100% de certeza, então ela estava tratando a doença, mas na cabecinha dela aquilo ali era uma prevenção. Então, depois de um tempo, agora já completou 1 ano que minha mãe teve o diagnóstico, foi em agosto do ano passado. Eu já sentei, já conversei com ela, já expliquei, mas disse para ela que é melhor e mais leve que ela continue pensando da mesma maneira, né? Que ela está fazendo um tratamento preventivo, que ela vai ficar bem, porque assim, nesse período de 12 meses, minha mãe, ela internou umas 3 vezes. E foram momentos bem difíceis. Pois é, como é que e ela fala, como é que eu estou fazendo um tratamento preventivo e eu Então, acabo indo para um hospital? Aí o que acontecia? Por exemplo, o primeiro internamento dela foi por conta de uma constipação severa. Sim. Né? Ela constipou de tal maneira que no dia, a minha prima me ligou e falou assim, sua mãe vomitou um conteúdo escuro, né? E aí como não tinha visto o vômito, eu não sabia se era sangue ou conteúdo intestinal mesmo. Sim. Então ela teve uma constipação severa. E aí quando ela foi internada, eu não falei para ela que aquilo tinha a ver com a doença. Eu falei para ela que ela estava sendo internada por uma constipação severa. Então a gente estava tratando uma constipação severa. Então eu dava nome às coisas. Aí em um outro momento ela sentiu dores e a gente foi para o hospital novamente. Ela teve uma hérnia no abdômen. Então ela estava tratando a hérnia do abdômen. Nesse último internamento agora, que foi o internamento que eu fiquei mais preocupada, eu disse para ela que ela estava com algumas alterações no sangue e com imunidade baixa. Então, eu nunca usava a palavra mieloma. Nem câncer. Né? Nem câncer. Eu sempre dizia para ela que ela estava tratando alguma patologia naquele momento, mas nunca relacionada ao câncer. E quando ela ia fazer a quimioterapia, ela, né, colocou na cabecinha dela que ela estava fazendo tratamento preventivo, que de certa forma, vamos supor que ela não tivesse com mieloma, seria, né? Mas todos os exames de sangue indicaram essa possibilidade. Mas eu nunca dava esse nome para ela, eu tentava fazer com que fosse mais leve. É porque a gente infelizmente o câncer para muita gente é sentença, né? Sim, né? Sim. A palavra, ela já pesa, né? E isso a gente tenta também, Paula, desmistificar essa imagem de que câncer é fim. Sim. Né? Eu sempre aqui nos podcasts, eu sempre comento que você toma 10 comprimidos para o coração, não é boa. Sim. Não é boa. E coração mata mais do que o câncer, né? A diabetes também, Diabetes. Você toma normal, mas você vai falar, você vai tomar um para o câncer, você fala, meu Deus, será que isso vai fazer bem? Sim. Né? Sim. Né? Então, a gente tem que quebrar isso, né? É 2 coisas que eu tento quebrar. De que o câncer é fim. Sim. E também os cuidados paliativos também não é fim. Sim. Né? Então, a gente pode prolongar a sobrevida do paciente por muitos anos. E, às vezes, outra pessoa que nem tem câncer
Pode quantos vir que a você- falecer Pois por é, outros motivos. Pois é, isso que eu ia né? falar. Quantos pacientes têm câncer e não morrem do câncer, Sim, né? Eu sempre falo para os pacientes, olha, cuida do seu coração. sim. Cuide. Já teve um paciente aqui em Conquista, o ano passado, que fazia tratamento de quimioterapia junto comigo, mieloma, faleceu por um AVC, Sim. né? Então, cuide do resto também, né? Cuide de você, de né? você, Faça seus não exames compete. anuais, né? Mas vamos lá, né? É um tema bastante interessante sobre o cuidar, porque no nosso grupo tem muitos cuidadores, Sim. muitos jogam a toalha, né? Sim. Muitos jogam a toalha porque não tem aquele equilíbrio. Sim. E às vezes a gente entende, Sim. né? Às vezes a Não gente é entende porque tem fácil. todo um contexto. Ali nós temos pacientes que levavam a comida para casa. Sim. 5, 6 filhos, né? E a esposa que cuidava da casa. Sim. E agora, né? Então Pois você é. vê que é todo um contexto que mexe mesmo. Então não tem cabeça que Sim. encara situações assim com tranquilidade, né? Com Então a gente certeza. entende. Então por isso que a gente tem uma equipe, a nossa associação tem uma equipe de psicólogo que acompanha essas situações, Uhum. né? Para que esse tratamento, esse momento se torne mais leve, Sim. né? Então a nossa preocupação é essa também de cuidar num geral. Sim. Lá em Jaú, a gente tem toda uma preocupação também com o cuidador, Paula, que nós estamos com a parceria um exemplo, o cuidador vai para Jaú, o paciente fica nas casas de apoio, Uhum. mas os cuidadores não podem. Eles ficam na rua ali, jogados. Então, nós temos uma casa de apoio para o cuidador. Entendeu? Sim. Porque ele também está doente junto. Sim, Então, ele a tem gente que ter... interna junto com o Pois é, paciente, eu costumo dizer isso. Entendeu? Então, a gente tem todo um carinho e um cuidado com esse cuidador, com Sim. esse membro da família, com a esposa, Importante. enfim, né? Nossa, Que bacana. é fundamental, Sim. né? Que às vezes as pessoas nem não olham para o lado deles, Sim. né? O que mais te surpreendeu nesse processo de cuidar? Olha, tem uma coisa muito marcante que me surpreendeu muito. A ajuda, ela vem da onde a gente menos espera, sabe? Nesse último internamento, como minha mãe ela estava com a imunidade muito baixa, ela precisou de transplante de sangue. Transfusão de sangue e transfusão de plaquetas, né? E o Hemoba, ele estava sem sangue para fazer doação. E aí eu fiz uma campanha, né? Juntamente contigo também, com outras pessoas, para que essa falta de sangue no banco de sangue, ela fosse resolvida, né? Então, assim, eu vi que pessoas que eu nem conhecia, né? Lutaram pela mesma causa. E esse sangue não serviu só para minha mãe. Sim. Esse sangue serviu para muitas outras pessoas. Eles ligaram para a gente e perguntaram: a gente pode passar o sangue que está no nome de sua mãe para outros pacientes? Claro, sim, claro. Por que não? Eu fiz uma campanha sem colocar tipo sanguíneo. Entendi. Então, não foi algo voltado só para ela. Então, isso me surpreendeu muito. Pessoas que eu não conhecia lutando por uma causa. Né? Então, a gente vê a sensibilidade das pessoas nessas campanhas. E é fundamental, né? Sim. A gente, você vê que todos os hemocentros sempre tem esse problema de falta, né? Eu, no meu transplante, usei 4 bolsas de Sim. plaquetas. E plaqueta é caro e Sim. difícil, né? Sim. Mas a gente só tem noção quando precisa. Porque Sim. às vezes a pessoa fala assim, a gente nunca vai precisar, nunca vai acontecer com a gente, né? Sim, sim. Mas é importante essa participação. E eu queria aproveitar para falar para as pessoas que fazer doação de sangue salva vidas, Salva. né? Então, vários pacientes precisam de transfusão de sangue e às vezes não tem o tipo sanguíneo, ou às vezes está faltando, como você falou, as plaquetas. Mas é um ato de amor que a gente deveria fazer constantemente, sempre que possível, né? Doar sangue é importante. Quais foram os momentos mais difíceis? Os momentos mais difíceis para mim foram os internamentos, né? Assim, o mais difícil, digamos que foi o diagnóstico, e depois do diagnóstico foram os internamentos. Como a gente estava discutindo agora há pouco, a gente interna junto com o paciente, né?
E eu fiquei sem meu esposo, sem minha filha. Minha filha estava muito preocupada, eu não podia dar assistência. E ao mesmo tempo que eu sabia de tudo que estava acontecendo, eu tinha que sorrir para minha mãe, né? Às vezes, eu cheguei a arrepiar aqui agora. Eu me pegava chorando pelos corredores do hospital e eu já recebi abraços que foram, assim, maravilhosos, né? Então, assim, os momentos difíceis que eu passei foram pelo fato de ter que estar bem sem estar bem, né? Então, eu tinha que sorrir do lado dela ao mesmo tempo que eu estava preocupada. Então, isso para mim foi muito difícil. Desafiador, né? Uhum. Mas o bom disso tudo, que ela tá bem, né? Sim, sim, Não sim. é que às vezes fala, Ela valeu a pena. internou, saiu. Então, é como você falou, não é uma sentença. Não. Às vezes a gente desacredita, mas a fé é importante. Eu quero mandar uma mensagem para uma paciente que me chamou há pouco, algumas horas atrás. Olha, a sentença quem dá é Deus, né? Médico nenhum vai falar que você vai durar pouco tempo, viu? Depois eu vou estar te ligando, a gente vai bater um papinho, tá? Não fique triste, não. Você ainda vai viver muito. E os mais bonitos e emocionantes? É estar perto dela o né? tempo todo, né? Viver cada pequeno momento, tirar risadas dela. Teve um dia que a gente... É engraçado esse caso, né? A gente tirou o riso de onde a gente só vê tristeza. Choro e tristeza. Você vai entender por que eu tô te falando isso. Eu perguntei pro rapaz do transporte da ambulância se ele já tinha visto, quando eu desci da ambulância com minha mãe, alguém rir dentro da ambulância. Normalmente, quem tá na ambulância tá com algum problema, tá triste, ou chora ou tá com dor. Sim. E estávamos eu e minha mãe sendo transportadas do hospital para o centro de tratamento para ela fazer um medicamento. E nós conseguimos ir nesse transporte rindo, né? Então, assim, a gente tirou momentos, assim, de leveza. Ele achou até engraçado. Ele falou assim, eu queria ter pacientes, assim, para transportar em períodos mais longos, porque a gente estava ouvindo vocês rindo dentro da ambulância. Eu falei, pois é. Eu tento tirar de minha mãe momentos de alegria, né, o tempo todo, porque a preocupação existe, mas como você falou, nada está definido, só Deus é que pode definir qualquer coisa. E pelo visto sua mãe ajuda muito, né? Que minha tem uma mãe cabeça é muito pra boa, cima, né? Ela é muito pra cima, ela é um pouco assim, teimosa, né? Entendi. Digamos que o paciente que viveu, né, bastante tempo morando só, nunca teve ninguém para poder dizer o que fazer ou não fazer, às vezes desobedece mesmo. Eu falo com ela que agora ela tem que... Uma rebeldia natural, né? Uma rebeldia natural. Eu falo com ela que ela tem que seguir ali algumas orientações, mas é difícil para quem mora sozinho, né? Morou sozinha. Hoje em dia eu tive que colocar uma cuidadora para ficar com ela durante o dia e eu levo ela para minha casa para dormir todo dia. Mas ela fica direto na sua casa? Ou ela está na casa dela e dorme contigo lá? No momento agora, ela passa o dia em casa, aí de noite dorme na minha casa. Ela ficou 2 momentos com a gente, assim, integrais, que foi no primeiro internamento, que ela ficou 1 mês, depois desse primeiro internamento, e nesse último agora ela também ficou 1 mês, direto, porque eu precisava acompanhá-la mais de perto, certo. né? Porque quando ela fica sozinha em casa, ela faz umas malinezas. Né? Faz. Mas é assim. A minha mãe também, viu? Minha mãe... Eu sempre falo que a gente passa... Chega a época que a gente cria a mãe. Sim. Né? E sua mãe também é muito ativa, né? Eu conheço, mas dá trabalho, dá trabalho. Sei como é. Ela dá trabalho. Mas é bom assim. Sim. Né? Bom assim, do que, né? Sinal que não, tá... minha mãe não fica prostrada, não. Que tá bem. No hospital, Jolísio, ela fazia piada com todo mundo. Que legal. Só teve um momento em que minha mãe não chegou no hospital fazendo piada. Que foi nessa última vez que ela realmente estava com a imunidade muito baixa. Ela chegou sem conversar, sem andar. Ela chegou com um quadro mais mesmo, né? grave, mais baqueada. Como é que você equilibra o cuidado com a sua mãe e a sua própria saúde mental?
Pois é, né? A gente tenta. Tem momentos que são sofridos, né? Que a gente vai tomar um banho, que a gente chora. Mas, como eu faço tratamento medicamentoso, então eu consigo equilibrar isso aí, né? O medicamento me ajuda, a terapia me ajuda, meu esposo me ajuda muito. Se tem uma pessoa que me ajuda muito nessa caminhada, inclusive com minha mãe, é meu esposo. E minha filha também. Ela tem 10 anos e ela tem um cuidado com a avó, que ela fala assim, vó, você tem que beber água. Ai, mas eu não quero. Vó, você tem que beber água. É preciso. Senão, a senhora não vai melhorar. A senhora tem que comer. Aí ela quer comer besteira. Aí minha filha vai lá e ajuda. Então, assim, graças a Deus eu tenho um esposo e uma filha que me dão um suporte muito legal, assim. Fundamental isso. Fundamental. Né? Meu esposo é sem comentários. Que bom, graças a Deus, né? Como a farmacêutica Paola orienta a cuidadora Paola no dia a dia? Pronto, eu costumo dizer que frases motivacionais são muito importantes. Então, eu acordo todo dia de manhã e digo, Paola, vamos acordar. Vamos agradecer por mais um dia. Seja grata, né? Seja forte, seja feliz. Hoje é mais um dia e não menos um dia. Hoje é mais uma batalha. Hoje é mais um dia que você tem com sua mãe, que você tem com sua família, que você pode fazer algo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então, assim, as frases motivacionais e a fé, né? É muito importante, porque se você acorda já, né, sem motivação, aí o dia já não fica tão legal. Então, é ser positivo. A gente precisa ser positivo, né? A gente tem notado, eu tenho notado, né, não sei se você vai concordar comigo, que tem uma ausência muito grande de Deus. A gente está sentindo, eu estou sentindo Sim. isso, um egoísmo por parte. O mundo está diferente, né? Está diferente, tá. As pessoas, elas, depois, a tecnologia, ela é fantástica, mas ela afastou, né, as pessoas muito. Lá em casa mesmo, a minha filha não fica no celular. Assim, ela não tem um celular dela, mas todas as coleguinhas dela da escola têm. Só que a criação que ela teve com a gente fez com que ela não sentisse essa falta. Eu falo, filha, você quer um celular? A mamãe te dá. Não, mãe. Ela pega o celular de vez em quando para fazer uma pesquisa, uma coisa ou outra, mas ela vai no livro, ela lê. Hoje em dia, as pessoas não querem mais pegar um livro para ler. Né? É tudo no celular, no computador. A gente vai num restaurante, a gente vê duas pessoas, uma olhando para a outra com o celular na mão. Uma conversando com a outra de frente. Eu né? já presenciei isso. Então, assim, o mundo tá um pouco diferente mesmo. E às vezes as pessoas não têm fé, né? E acabam... Porque quem tem fé não tem medo. Sim. Né? A gente vê... Você recebe um diagnóstico do câncer, a gente sempre tem aquela preocupação, né, de cuidar da cabeça primeiro para depois Sim. cuidar da doença. E a aceitação hoje, por parte do paciente, está muito difícil. Sim. Né? Está muito difícil. Então, no momento que você tem esse medo, você chega para você mesmo, fala, eu vou morrer. Sim. Nossa, mas a preocupação pô, quem vai ficar com o meu carro? Quem vai ficar com a minha casa? Quem vai ficar com minha roça, enfim, e agora? Quem, entendeu? Não sabendo que aquele momento ali, aquela oportunidade, Sim. Deus tá te dando para você ser melhor. Sim. Às vezes o câncer não é um problema. Sim. Às vezes o câncer é uma solução. Eu sempre falo isso. Cara, o câncer vai te fazer melhor, né? O câncer vai te fazer um homem melhor. Você vai valorizar, seja você homem ou mulher, vai valorizar nas pequenas coisas que Deus está ali. Sim. Né? Deus... O que eu estava fazendo até hoje, né? Eu estava sendo uma pessoa boa, eu estava fazendo alguma caridade. Eu achei tão bonitinho, assim, os dias que eu fiquei internada com minha mãe no hospital, porque a gente acaba ficando internado, pessoas da igreja iam lá para servir um café, um bolo, um chá, né? Então, assim, isso ainda existe.
A gente sabe que, a gente comentou que o mundo está mudado, mas a gente sabe que sim, ainda existem pessoas boas. Sim, claro, né? claro. Mas realmente, tem pessoas sem fé, tem pessoas que são maldosas, né, que não têm empatia pelo outro. Eu acho que um dos maiores ensinamentos de Deus é que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo. Sim. Né? Então, assim, amar ao próximo é muito importante. Mas vamos lá, né? Vamos vivendo, vamos ajudando na medida do possível. Ô, Paula, quais os cuidados com medicamentos são mais críticos no tratamento do mieloma? Você que eu estou te falando porque, para quem chegou agora, ela é farmacêutica e a mamãe dela tem mieloma múltiplo. Então, ela é os dois lados, né? Né? Da profissional de saúde e a cuidadora. É uma pergunta muito importante, né? O paciente que tem mieloma, ele é polimedicado, né? Então, o que é muito importante para o tratamento do mieloma e de qualquer outra doença, né? A gente pode dizer assim, dia, horário, né? E tomada do medicamento. Então, você precisa tomar o medicamento regularmente. E, às vezes, o paciente, ele esquece. Então, é muito importante que, se o paciente não tiver essa facilidade de tomar o medicamento sozinho, que outra pessoa oriente, né? Que outra pessoa oriente que ele tem que tomar todos os dias, no horário correto. Se esquecer uma dose, é preciso reavaliar se aquela dose ela vai ser tomada naquele momento ou se ela vai precisar esperar para a próxima dose. Então, é muito importante que o tratamento seja feito da forma como foi orientado pelo médico. Então, o fato de ter muitos medicamentos, às vezes, dificulta, né? Então, esse seria, eu acho que, a parte mais crítica de um tratamento de doença e do mieloma também. Teve um paciente que a medicação era de 8 em 8 horas. Ele tomava 8 da noite e 8 da manhã. Nossa. Entendeu? Ele imaginou que era para tomar 8 e 8. Então, por isso que é importante também a presença do familiar, do cuidador ali, né? Ficar bem atento, porque é fundamental. E dos profissionais da área de saúde também. O médico, ele precisa ser ouvido, né? Então, ele precisa informar o paciente de uma forma simples. Sim. O profissional farmacêutico da mesma forma, né? A gente tem que dar a informação para o paciente de uma forma que ele não entenda que um medicamento que é para tomar de 8 em 8 horas, que são 3 vezes ao dia, não vai ser tomado 8 da manhã e 8 da noite. De 12 em 12. E o paciente não tem culpa. Não. Porque ele não sabe, ele não entende, né? Então... Existe muita desinformação sobre os medicamentos usados no tratamento? Existe. Existe, né? Existe, sim. Infelizmente, o tratamento é complexo, né? O tratamento do mieloma, ele pode ser quimioterápico, ele pode ser radioterápico, ele pode ser um transplante, ele pode ser uma imunoterapia. Então, assim, isso vai depender do estadiamento da doença. Então, o fato, né, dos pacientes não conhecerem, às vezes, o tratamento correto para aquela doença faz com que ele busque outros tratamentos que não são cientificamente comprovados. Né? Então, o paciente deixa de tratar da forma correta, como o médico orientou, para utilizar de outros tratamentos. Então, essa desinformação, ela acontece também no mieloma. Né? São medicamentos que são específicos para o mieloma, que não são medicamentos corriqueiros que vão ter na farmácia. Esses medicamentos vão ser disponibilizados pelo hospital. Então, o paciente, às vezes, não sabe nem o nome da droga, né? Do medicamento. E, às vezes, ele vai fazer o tratamento e acha que está tomando só um sorinho. Sim. Quando, na verdade, ele está tomando um medicamento. E olha lá, tem cuidado com chás, viu? Tem essa questão dos chás. Não é tão milagroso como falam, né? Cuidado com as informações que saem na internet, né? Fique bem atento. Paula, qual a importância do farmacêutico na equipe multidisciplinar que trata o paciente oncológico? Olha, o farmacêutico, ele é extremamente importante em uma equipe multidisciplinar para tratamento de qualquer doença, e do mieloma não é diferente, né? O farmacêutico, ele entende melhor do medicamento, ele vai desde a guarda do medicamento, acondicionamento do medicamento, da manipulação e individualização de dose, a entrega do medicamento para o paciente,
O farmacêutico ele também pode visitar os pacientes para poder fazer a conciliação medicamentosa, ver se o paciente está tomando os medicamentos que ele já tinha costume de tomar em casa, se ele está tomando os medicamentos que o médico orientou utilizar para o tratamento, ver se tem alguma interação entre esses medicamentos, né? Normalmente o médico sabe disso, mas pode acontecer uma interação medicamentosa, pode acontecer como aconteceu com minha mãe, de causar uma constipação, às vezes, né? Alguns medicamentos causam isso. Nossa, a própria quimioterapia causa constipação. Então, o farmacêutico, ele tá ali para orientar, né? Tanto a equipe, né? Porque dentro do hospital ele orienta a equipe de enfermagem, ele orienta o médico, quanto o próprio paciente. Ele pode ir até o paciente e fazer uma atenção farmacêutica, né? Verificar se o paciente está sendo assistido da forma correta, se até ele não é nutricionista, mas até se a dieta dele, né? Porque o medicamento ele é influenciado por outras coisas também, alimentos, né? E a gente tem visto nos hospitais que o farmacêutico, né? Ele fica muito lá dentro. Sim. Não Agora, tem essa presença mais próxima como tem o enfermeiro, né? E Sim. o pessoal não sabe nem o que o farmacêutico faz. Agora eu vou te não falar é? uma coisa. Dessa última vez que eu estive com minha mãe lá, o farmacêutico visitou os pacientes. Eu fiquei numa felicidade. Mas não é verdade o que eu estou falando? Numa felicidade. Realmente. Né? Eles... Assim, eu já trabalhei em hospital e eu sei que tem alguns hospitais que realmente não tem isso. Mas da última vez que eu fiquei internada com minha mãe, o farmacêutico ele esteve lá e foi verificar os medicamentos que ela estava tomando, quais os medicamentos que ela precisava tomar que o médico não prescreveu. Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque quando eu trabalhei em drogaria, eu trabalhei com atenção farmacêutica, que muitas pessoas às vezes não sabem que o farmacêutico ele também faz consulta, né? Então, o farmacêutico ele também trabalha com a atenção farmacêutica. Na época da drogaria, eu fazia consultas com pacientes polimedicados, pacientes com hipertensão, diabetes, queriam parar de fumar, emagrecer. Então, o farmacêutico, ele está dentro dessa equipe para ajudar. Então, eu fazia encaminhamento médico, às vezes, de paciente que não sabia que era hipertenso, só que eu não podia dar o diagnóstico. Então, eu encaminhava para o médico. E não é diferente no tratamento do mieloma, porque o paciente pode estar fazendo essas visitas e eu vi isso acontecer. Eu fiquei muito feliz com isso. Não tinha visto em outros momentos, mas eu vi nesse último internamento dela. Eu te falo pela experiência mesmo. Eu fiquei 20 dias internado lá para o transplante. O farmacêutico não foi. Todos foram, né? O fisioterapeuta, nutricionista, enfim, mas o farmacêutico. Por isso que eu te falo que, né, que às vezes o paciente não sabe o papel fundamental que é e da importância que é o farmacêutico ali na equipe multidisciplinar. Sem ele, o medicamento não vai até o paciente, né? Então, o medicamento está lá na farmácia, o médico vai prescrever, o enfermeiro vai solicitar e o farmacêutico vai dispensar, né? Daí até essa atenção são alguns hospitais, não são todos, né? O farmacêutico ele atua mais em drogaria. Digamos que ele é mais visto em drogaria do que no próprio hospital, né? Mas ele existe no hospital também. É isso aí. Claro que sim. Tanto que quando na quimioterapia, tanto que vai lá para dentro, ele manipula, prepara tudo e já vem tudo bonitinho, né, o enfermeiro aplica. Como garantir que o paciente esteja aderente e seguro a usar tantos medicamentos? Pronto, eu vou dar uma dica que eu uso com minha mãe, né? Eu costumo individualizar as doses para minha mãe numa caixinha. Essa caixinha ela é uma caixinha semanal e nela vem manhã, almoço, tarde e noite. Ela vem de segunda a domingo. Então, eu pego os medicamentos dela, fraciono nessa caixinha e eu consigo controlar se ela tomou o medicamento ou não, né? Então, assim, quando ela está comigo, eu entrego para ela os medicamentos. Quando ela não está, e ela está com a caixinha daquele dia, hoje é sexta-feira, então eu vou pegar a caixinha da sexta-feira, vou tomar o medicamento da manhã, do almoço, da tarde e da noite. Aí, se eu chego e vejo que ela não tomou o da manhã, mãe, você esqueceu de tomar o medicamento. Aí, agora eu tenho que reavaliar se ela pode utilizar esse medicamento naquele momento, se vai ter que esperar para a próxima dose. Então, individualizar a dose para os pacientes é interessante, né? Eu tô tão acostumada de individualizar para ela que até o formato do comprimido eu já sei qual que é. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo, porque a gente conhece o medicamento, né?
Mas se você deixa na caixinha no horário certo, não tem erro. Ele vai abrir ali aquela caixinha e não vai precisar pegar aquele tanto de blister e escolher qual medicamento tomar. E também a questão do esquecimento. Quando não está na caixinha, como é que ele vai saber se ele tomou ou não? Então, essa caixinha é interessante. Não sei se você faz isso. Não faço. Já... Hoje eu estou tomando pouco. Né? Hoje pouca medicação, mas antes eu tinha que ter feito isso. Viu? A caixinha é interessante. Quando o paciente esquece de tomar e tomou, por exemplo, já aconteceu isso, eu tomei, aí depois de meia hora, porque além da lidomida, talidomida, esses medicamentos causam um esquecimento. Eu aqui, às vezes, eu me esforço aqui, sabe? Sim. Por conta disso. Ela tomou, já aconteceu isso, já me perguntaram. Eu tomei 7 horas, cheguei 9, eu falei, será que eu tomei? O que é melhor não tomar, né? Eu falo, não tome. Se tivesse a caixinha, você ia verificar se você tomou ou não. Sem a caixinha, é melhor não tomar. Melhor não tomar. Uma dose maior, não é uma sobrecarga de dose, é pior do que uma subdose. Pois é. Né? Isaac, amanhã viu Isaac. Você já viu falar em Isaac? Isaac, ele é um oncologista, um personal oncológico. Sim. Né? E ele está me enrolando, né? Já tem uns 4 dias que ele está preparando um exercício, né, da academia. Sim. E ele entrou aqui, eu vou logo dar o recado. Amanhã, viu? Sem falta. É bom fazer exercício. Você faz? Pois é. Olha, diz que santo de casa não faz milagre. Eu estou precisando voltar. Confesso que no momento eu não estou fazendo exercício, mas é muito importante. Exercício é fundamental para tudo na vida. Alimentação, exercício, água. Gente, água é um santo remédio. E no nosso caso do mieloma, que a gente tem uma fragilidade óssea, tem que ser um cara fera igual o Isaac, que é acompanhamento, né? E ele tanto que eu só estou na esteira esperando ele, né? Não vai malhar sozinho, porque pode, tá doido. Né? Ter alguma... Eu só estou esperando ele. Ele entrou aqui, ó. Então até amanhã a gente, viu? Não vai fugir de mim, não. Paulo, o que você acredita que o sistema de saúde ainda precisa melhorar em relação ao apoio aos cuidadores? Essa pergunta é bem interessante. Eu chego a dizer que a gente precisa de mais hospitais. Isso todo mundo sabe. Mas com os hospitais que a gente tem hoje em dia, eu acho que uma infraestrutura física melhor e mais confortável para o cuidador é importante. Por quê? A gente se depara, né, nos hospitais com os cuidadores sentados ao lado do paciente, e às vezes ele fica ali 10 dias sentado e ele fica sem dormir. Ou às vezes ele não acha nem a cadeira. Né? Sendo bem sincera, a gente sabe que existe diferença entre o hospital particular e o hospital público, né? Mas o tratamento do mieloma, o tratamento de câncer, normalmente ele é feito pelo SUS. O principal motivo é o custo, né? Até o paciente que tem condição financeira, ele vai ter a condição financeira abalada se ele for fazer um tratamento particular. Então, a maioria dos pacientes que tem o diagnóstico de CA faz o tratamento pelo SUS, e é direito de todo mundo. Paciente que precisa e do paciente que também tem uma condição. Então, o cuidador no hospital público, ele não é tratado da mesma maneira que no hospital particular. Ele vai ficar ali sentado, muitas vezes ele vai ficar até em pé. Então, eu acho que precisa de uma infraestrutura melhor, de um olhar, de uma empatia maior para com o cuidador, porque o paciente, graças a Deus, ele está ali na maca, independente se ele está no hospital público ou particular, mas o cuidador, como você falou, às vezes está jogado. A gente tem visto isso. Não tem um tratamento, né, digno, né? E ele sofre tanto quanto o paciente, ele tá, talvez até mais. Às vezes os profissionais nem olham para a gente, nem conversam com a gente precisa ir lá perguntar qual que é o próximo procedimento. Né? Já tem outros que são excelentes, né? Eu falo que na minha caminhada com meu pai, com minha tia, com minha mãe, eu fiz muitas amizades, mas eu também vi muitas coisas tristes. Sim. E que eu tive que chegar para a pessoa e falar assim, seja um pouco mais empático, né? Tenha um pouco mais de simpatia, de cuidado. Paulo, é aquele profissional, são aqueles dois lados do profissional, vocação
e profissão, Sim, né? Eu acho que na área de saúde tem que ser 100% vocação. sim. Tem que ter amor. Se você não gosta, Não adianta. não adianta. Não Se adianta. é pelo dinheiro, não adianta. Não adianta. Né? Como é a rede de apoio da sua mãe e a sua? Então, como eu disse, eu sou filha única, né? Então, a rede de minha mãe, ela se limita a mim, meu esposo, minha filha. Ela tem alguns irmãos, mas o que acontece? A família de minha mãe, ela já está numa fase da pirâmide que tá idosa, a família tá idosa. E isso dificulta esses irmãos de ajudarem, né, no cuidado. Então, assim, não é culpa deles. É a questão mesmo de... Eles também estão precisando de cuidados. Entendi. Então, a rede de minha mãe somos nós. A minha rede, graças a Deus, né, também é meu esposo, minha filha, alguns familiares, alguns amigos que são até mais família do que a Sim. própria família, né? Eu tenho amigos que eu posso dizer que são meus amigos. Te conheci, me senti muito confortável, né? Desde o momento em que a gente conversou e me senti abraçada. Tenho muito a te agradecer por isso, porque tamo tiveram junto, né? momentos difíceis que você estava lá e outras pessoas não estavam, entendeu? Então, assim, é muito importante isso. Tamo junto, meu amor. Pode contar sempre comigo, né? Eu te que agradeço. eu tenho certeza que precisando também vou contar. A gente Com certeza. é uma corrente do bem, né? Sim. Tem que ser sempre assim. Você já sentiu que o papel do cuidador é invisibilizado? A gente estava falando sobre isso, né? Sim, as pessoas não dão valor, né? Muitas vezes não reconhecem, muitas vezes julgam, né? Eu tive julgamentos, assim, de pessoas que me perguntaram por que sua mãe não estava em tal hospital ou tal lugar, por que está nesse, né? E em todos os momentos eu quis fazer o melhor e eu acho que eu faço o melhor para minha mãe. Eu faço aquilo que eu posso, que eu acho que está certo, e se eu pudesse fazer mais, eu faria. Então, são perguntas, às vezes, que as pessoas fazem desnecessárias, né? Que te fragilizam ali naquele momento. Porque você sabe que você está fazendo o melhor, mas as pessoas não acreditam. Então, você fica invisível ali, né? É como se você não estivesse fazendo nada. Acontece. Isso é geral, viu? Geral. Acontece. Isso é geral. Existe pacientes com um estado de depressão pelo abandono daqueles amigos, Sim. né? Que era dos REC, que era das farras e tal. Sim. Mas quando vê, né, ela naquele estado ali que, né? E tem câncer pega. Não vou nem encostar em você e tal, entendeu? Então, infelizmente. Desinformação, Infelizmente, né? Então, a gente tem que agradecer a família mesmo, Sim. né? Aquelas pessoas realmente que nos amam. O que mais te fortaleceu nessa caminhada? Deus. Deus, né? Deus. Eu falo que fé foi muito importante para mim, por conta do que a gente falou mais cedo. O conhecimento traz sofrimento. E em alguns momentos eu ouvi pessoas dizerem que minha mãe não passaria daquele dia. Mas eu sempre tive fé. E continuo tendo e vou ter sempre. Sou grata a Deus todos os dias por acordar mais um dia, como eu disse. Então, a fé, Deus, eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Como é que podemos acolher melhor quem cuida? Com empatia, com cuidado, esclarecendo dúvidas, né? O cuidador, ele precisa entender o que está acontecendo, né? Ele precisa ser acolhido. Às vezes, um abraço de uma pessoa desconhecida te levanta, como aconteceu comigo. Já recebi abraços de pessoas que eu não conhecia em momentos em que eu estava duvidando. Não que eu não tivesse fé, mas eu estava duvidando ali da medicina, de alguma coisa que estava acontecendo, né? Então, o abraço, o acolhimento, o carinho, o respeito pelo paciente, pelo cuidador. E que mensagem você deixaria para os outros, deixaria para outros filhos que estão cuidando de pais com mieloma ou qualquer outra neoplasia? Olha, primeiramente a gente tem que cuidar,
do paciente, verificar quais as necessidades dele, ajudar no dia a dia. Não é fácil, principalmente para o paciente que está em negação, né? Então, quando o paciente está em negação, os filhos, os parentes, eles devem entender que às vezes não é todo dia que o paciente vai estar disposto, que vai querer ver alguém, né? Então, cuidar, saber respeitar. E para os pacientes que, né, aceitam a doença, é um acompanhamento mesmo, é o carinho, é estar perto. Eu acho que o acolhimento é tudo. E para os profissionais de saúde que não conhecem de perto a vivência dos cuidadores? Pronto, essa é importante também. Essas polêmicas são importantes. Olha, como eu te falei, minha mãe internou umas 3 vezes, né? E eu vi a diferença entre profissionais de saúde, né? E essa diferença de tratamento, ela tem um significado tão grande, né? Do profissional que chega, te acolhe, te explica, né? Porque no meu caso eu tenho conhecimento, então eu busco, eu pergunto. Só que tem alguns acompanhantes que eu percebi, né, nesses dias que eu fiquei internada com minha mãe, que às vezes eles não sabem o que está acontecendo, qual vai ser o próximo procedimento. O médico chega, olha, fulaninho de tal coisa, tal medicamento, não olha direito para o paciente, não olha direito para o cuidador, não explica nada e sai. Já tem outros profissionais da área de saúde que chegam, explicam, conversam. E isso não é só o médico, o enfermeiro, é a pessoa que vai dar banho. Às vezes a gente vê que eles não têm boa vontade, né? Então, assim, eu acho que o que eu queria dizer para os profissionais da área de saúde é que o que você acabou de dizer agora há pouco, vocação. Se eu tenho vocação, eu tenho empatia. Se eu estou ali por causa do dinheiro, eu não vou fazer o meu melhor trabalho. Então, seja cuidadoso com o paciente, seja cuidadoso com o cuidador também. Eu tenho uma amiga minha que eu adoro ela. Ela é minha referência, que é Carminha, da Casa do Amor. Nossa, né? Maravilhosa. Nossa, eu tive lá, Carminha é maravilhosa. Tive lá essa semana. Eu preciso ter contato com ela para pegar energia, Sim. sabe? Ela é fundamental. Conheço ela, né? Também. E aqui no podcast eu perguntei o que cura? O que te leva a ser o que você é? Aí ela fala que é o amor. Né? E aí eu te faço essa pergunta. Você acredita que o amor também cura? O amor cura. O amor cura, o amor fortalece, o amor traz acalento, né? O amor transforma a dúvida, né? Às vezes a gente tem dúvida, mas a gente tem quem nos ama. E isso faz com que a gente se sinta bem, se sinta feliz, seja curado. Deus cura, Deus é amor, né? Esse processo da doença, do mieloma, fez você unir mais com sua mãe? Sim, fez, né? Muito. Eu sou filha única, né? Então, assim, a gente teve que ficar um período longe de uma da outra pelo fato de eu ter ido estudar fora. Então, eu morei fora por alguns anos. Eu voltei, né, a morar em Conquista, mas minha mãe, ela sempre quis o cantinho dela. Então, ela sempre morou na casa dela e eu tive as minhas casas, já mudei algumas vezes. Mas o fato de estar cuidando dela me faz ficar mais tempo com ela. Então, hoje em dia, eu tenho muito mais tempo disponível para ela e ela para mim. Eu cuido dela, ela cuida de mim. Né? Eu digo que a gente cuida uma da outra. E, sim, nos aproximou muito. Tá vendo? O tempo passou. Né? O tempo passou. Eu quero muito agradecer por você ter aceito o nosso convite. Pedir sempre a Deus que te abençoe sua mãe, abençoe esse processo, né, de tratamento, porque infelizmente o mieloma, ela é uma doença complexa, né, é desafiadora, é impiedosa, e acho que é importante esse cuidado atento, né, você está policiando sempre, né, esse processo, e que nesse processo tenha sempre Deus como, né, como amparador, como amigo, como parceiro, né?
E acredito que vocês são abençoadas, você é abençoada, né? Eu acho que eu tenho uma missão, amigo. Sim, é um propósito, né? Eu tenho um propósito e uma missão, não só na minha profissão, mas na minha vida pessoal. Como eu te falei, eu já cuidei de alguns pacientes e já vi muitos outros que não eram próximos. Então, assim, eu gosto do que eu faço. Hoje em dia, eu vou trabalhar, né, com outra vertente da área farmacêutica, mas eu não consigo deixar para trás aquele cuidado com o paciente, aquele olhar diferente. Quando eu trabalhava em drogaria, os pacientes iam atrás de mim. Eu vou naquela farmácia porque a farmacêutica está lá. Então, é muito gratificante. Eu agradeço vocês pelo convite, né? E estamos aí. Se tiver alguma dúvida, é só me procurar. E também, né, nós estamos à sua disposição também no que você precisar, tá? Eu tenho a mesma doença dela, então a gente acaba aprendendo, né, Junto, com a vivência de cada um, né? E um ajudando o outro. Com tá certeza. Bom? Um abraço aí, minha querida. Um abraço a todos. Deus que te abençoe. Obrigada. E até semana que vem. Lembrando que esse podcast, como todos os outros, vai estar disponível no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Até semana que vem. Deus abençoe a todos.